Olá, alunos! Estamos aqui com a nossa aula ponto 2, né? Onde a gente vai fazer uma revisão rápida aí para depois você enfrentar as atividades, né? Isso não vai ser problema não, porque você vai realmente conseguir aí facilmente com essa torrente de informações, né? E vamos para lá, para a tela, porque eu quero começar explicando sobre aula 5.2, né? Então, eu queria explicar para vocês, né? Antes de falar de todos esses movimentos aí, eu queria explicar para vocês essa questão da natureza morta, né? A natureza morta é quando o artista faz desenhos, retratos, assim, pinceladas sobre frutas, sobre coisas, sobre alimentos, porque a partir do momento que você tira da árvore, né, ela começa a morrer. Você tira a maçã lá da macieira, já a partir daquele momento ela começa o seu lento processo de decomposição. Né? Se você deixar mais tempo, aí fica de um jeito que você não pode nem consumir, certo? Por isso que chama de natureza morta, tá? Esclarecido isso aí, vamos ver aqui rapidinho o impressionismo, onde os artistas não querem apenas representar a realidade da forma da fotografia, né? Aquela coisa, o movimento naturalista, né? Onde você pintava do jeito que você estava vindo, sem tirar nem pôr. Então, eles investem em pinceladas soltas, ok? Aí depois, aí os artistas foram além, né? O pós-impressionismo. 4 artistas tiveram ideias diferentes e diferentes também do impressionismo, né? Porque o pós-impressionismo são as obras desses artistas aí, ó. Os principais são esses que a gente está falando aqui, o Paul Cézanne, o Georges Pierre Seurat, Vincent van Gogh e o Paulo, olha só, o Paul Gauguin, né? O cara é francês, então tem que falar o nome invocado aí dele, né? Não vai esquecer, tá bom? Foi esse aqui que disse que a Baía de Guanabara, né? Ali, aquela praia ali, ele disse que parecia uma boca banguela. Olha só que ideia, né? O subjetivismo, né? Como ele viu a coisa, né? Isso quem falou foi Caetano Veloso, tá? Qualquer coisa para discutir com os dois. Nosso compositor Caetano Veloso. Então, no expressionismo, o artista não controlava racionalmente sua expressão. Então, representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior. Tá? O que estava dentro do cara, o cara colocava para fora, e isso aí às vezes saía meio confuso, as imagens e as formas, né? Das imagens que vêm do fundo do ser. Fazer o quê? Né? Às vezes o cara estava doidão, estava confuso, né? Estava diferentão, e aí, né? Visse-se embora. O expressionismo abstrato. Esse aqui é o mais complexo de todos, por causa dessa palavra aqui, abstrato. É porque, além da confusão interior, além do que estava no interior do cara, podia ser harmonioso ou não, ele viajava, tá? Ficava totalmente zen ou totalmente agitado, né? E o que saía de lá podia ser uma coisa que não tinha aparentemente nada a ver com o que ele estava pensando. Tá? Então é muito subjetivo. Se inspirou no surrealismo, né, que é um movimento que nós vamos ver depois bem de perto, né, com obras que se baseavam nas ideias dos famosíssimos, maravilhosos Jung e Freud, né? Que são as ideias oníricas, as ideias relativas ao sonho, tá? Refere-se ao mito, à memória e ao inconsciente, tá bom? Ganhou força na segunda metade da década de 40 e enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas. Exemplo, a obra Mulher. Tá bom? Tem uma ilustração aí, mas a gente chegou ao final da nossa revisão, né? E rapidinho a gente volta com a nossa atividade de sala, tá?
Vai bola. Pois é, gente, nossa maravilhosa Aldelina ali, né? Dizendo que você continue aí, ligado aí, que agora nós vamos para a nossa atividade de sala, né? Vamos lá, olha o coração pulsando. Isso, perfeito. Vamos lá. São atividades que fazem a gente tirar as nossas dúvidas. Essa questão de número 1, a gente filtrou lá, puxou lá do Enem de 2010, tá? Então, aquela coisa que eu falei, né? A leitura cuidadosa, né? Você tem que ter, sem muita pressa, se liberta aí de todo pensamento que não for sua concentração, tá? Então, vamos ler. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição que resultaram no estilo denominado impressionismo. Tá vendo aí mais informações sobre o impressionismo aí, tá? Tinha mais caras da mesma parada aí, tinha o Degas e o Renoir, que tem obras maravilhosas. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Que coisa maravilhosa. Essa entrada aí, né, essa contextualização aí está perfeita, né, porque dá a real ideia. Então, usar a cor mais preta fazendo contorno nítido, que melhor definiu as imagens e as cores do objeto representado. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas, né? Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Usar as sombras em tons cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. E retratar cenas históricas e mitológicas com grande detalhamento. Todas essas alternativas são ideias, né? São técnicas alternativas. Então, me diga qual é aí a que tem mais a ver com o nosso conceito, com a nossa contextualização inicial, né? Então, você vai chegar na conclusão que o uso de pinceladas rápidas de cores puras, dissociadas diretamente da tela, sem misturar antes na paleta, é o que tem a ver com o movimento impressionista, tá? Então, é a alternativa que descreve melhor o impressionismo, ok? Então, depois você faça aí um deverzinho de casa, né? Que é vá tentar ver por que as outras alternativas não têm a ver com o que está enunciado lá em cima, né? Que você vai ver os porquês. Isso é importante também, tá, gente? Faz parte de estudar, faz parte de chegar com maior propriedade, né, ao resultado das questões, né, da sua certeza sobre o que está. Na verdade, a gente está fazendo uma espécie de revisão através dessas atividades, tá? Não é questão de ver se você sabe realmente. Não, é isso, vamos, né? É mais uma forma da gente entender, compreender. Seguindo aqui, nós vamos para a questão de número 2. No que se refere a um movimento artístico-cultural, modernismo, analise as acessões abaixo e considere as afirmativas corretas. Olha só.
Eu vou ler isso aqui para vocês, mas a outra parte, né? O modernismo é uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XV, que se manifestou na pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Muitos artistas reagiram contra o modernismo pintando figuras com temas religiosos. Olha a pegadinha aí, hein, gente? Vamos vendo, né? O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas, né? Liberdade de expressão, subjetividade da obra, ruptura com os padrões estéticos do passado são algumas de suas características. Houve uma ressignificação, olha esse termo aqui, hein? Da literatura, da arquitetura, do design, eita, da escultura, do teatro e da música, tá? Que deixou de seguir as normas consideradas ultrapassadas para adotar tendências mais modernas e livres de padrões. Então, analisa aí direitinho, já vá descartando o que não tem a ver com o que, né? Realmente está aliançado, nós temos aí, olha, as propostas, né? E o que está aliançado é que apenas o 3 e o 4. Vamos ver por quê, né? Rapidinho a gente descarta o que não é, né? Ó, o 1 e o 2 estão descartados. Por quê? O modernismo é uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade, bababá, PPP, caixinha de fósforo, que se manifestou na primeira metade do século XV. Está aqui, né? É por isso. Não é isso? Olha aí. Parece que vai no caminho certo, chega ali, tem né? A onça, olha a onça. Eu não falei? Eu falei. Muitos artistas reagiram contra o modernismo pintando figuras com temas religiosos. Que é isso? Deixa disso, nada disso, de jeito e maneira, né? É nós, vamos embora. Viu? Então, questão de número 3. Os artistas pós-impressionistas buscaram expandir e questionar os limites do impressionismo, introduzindo novas técnicas e abordagens em suas obras. Entre as características do pós-impressionismo, podemos citar. Olha aí, gente, a gente viu isso ainda há pouco, na outra aula. Sei que lá, PPP, papapá. O uso exclusivo de cores primárias e a rejeição de qualquer mistura de sons. Mistura de tons. O cara só pensa em música, por favor, né? A representação realista e detalhada de cenas históricas e mitológicas, a ênfase na luz e na cor, com pinceladas rápidas e soltas para capturar momentos fugazes, a exploração de formas, cores e símbolos para expressar emoções e ideias subjetivas, a criação de esculturas em grande escala para representar eventos históricos. Então, o que podemos citar aí que representam características do pós-impressionismo, né? É essa a ideia. Então, a gente vê que essa questão aqui, ó, a exploração de formas, cores e símbolos para expressar emoções subjetivas é o que está melhor alinhado com as características. Beleza? Não deixe de fazer aquele exercíciozinho que eu falei, de analisar o porquê que não rolou com as outras alternativas, tá? Faz parte você saber, ter certeza, né? Ter certeza, né, Creuza? Certeza, Creuza. Simbora. A questão de número 4 é a nossa discursiva, onde você vai discutir essa ideia, onde você vai colocar, analisar, né? Observe a obra do pintor norueguês Eduardo, o V é o som do U, tá, gente? Eduardo Munch, né? Com o seu famosíssimo, que até hoje o pessoal gosta de usar como fantasia no carnaval, né? O Grito.
ela apresenta uma figura humana sem linhas reais, que se contorce sob o efeito de suas emoções. Gente, isso aqui já é uma dica, já dá para você falar zilhões de coisas sobre isso aí, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa análise, né? O que é que acontece? Você tem aí à sua disposição até a imagem do quadro para você falar o que você entendeu sobre esse movimento, sobre essas sensações. Qual é a sua subjetividade, né? O que você pensa quando você vê isso aí? Essa aí é a verdadeira resposta que eu quero de você, tá? Que nós, professores, né, queremos, né? Porque quando você colocar, né, as suas ideias, você vai falar a mesma coisa que qualquer espectador, qualquer pessoa que olhe para um quadro como esse, maravilhoso, hipnotizante, né, que nós já vimos demais, que é muito comum entre nós, qualquer pessoa vai ter a sua ideia. Mas será que a sua ideia é igual à minha? Será que você pensa a mesma coisa que eu? Né? Então, sua resposta não vai estar errada de jeito nenhum, porque representa uma verdade, tá bom? Mas eu tenho uma resposta alternativa, que eu espero que você toque nesses pontos quando você for escrever a sua resposta, tá? Se você pelo menos citar alguma coisa disso que eu vou colocar como uma resposta, né? Já vai estar valendo, tá? Mas, como eu falei antes, vale o que vier, vale que você pense, né? Que você escreva como você se sente e aquilo que você realmente tem para falar a respeito disso que a gente está vendo aí, o quadro do Edvard Munch, né? O Grito. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta. Joga lá na tela. Aqui, ó. Essa obra pertence ao expressionismo, tá? O cara colocou para fora o momento do que ele estava sentindo, do que ele estava pensando. Ele tinha perdido a mãe e a irmã, né? Então ele estava assim, com essa tristeza, ele estava cheio dessas emoções. Lá vou eu falando, não vou falar mais nada. Chega. Ó, a característica do expressionismo: ignorar as emoções humanas e as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do século XX, tá? Buscar interpretar as emoções humanas, tá? E as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Agora que eu estou entendendo melhor, isso aqui também representa mais ajuda, né? Você vai ter mais ajuda para você responder, mas eu quero também que você faça seu comentário, tá? Porque é importante eu saber como você interpretou isso aí, tá? Buscar interpretar as reações humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XV. Interpretava as emoções de um homem feliz do início do século XX. Por isso que eu já percebi que tinha uma coisa aqui que não tinha nada a ver, né? Olha só, alternativa, apenas o item 2 aqui, ó. Essa obra pertence ao expressionismo, que se caracterizava por buscar interpretar as emoções humanas, tá? E as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX, tá? Então, com essa base aqui, eu quero que você escreva o seu textinho lá, pouca coisa, só para dizer como você pensou, ok? Então, agora que a gente já sabe um pouquinho mais, né? Temos mais uma questão aqui, ó, onde você vai explicar o que foi o movimento artístico-cultural modernismo, onde surgiu e as áreas que abrange, né? Mais uma vez você vai colocar aí como você se sentiu, como você percebeu, o que você entendeu realmente, tá? Então, uma resposta possível seria essa daqui, ó. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX até meados do século XX. Ela abrange pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Muitos dos artistas reagiram pintando figuras sobre a velocidade,
movimentos e máquinas. No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a literária. Tinha como objetivo questionar e romper as tradições passadas. O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas. Propõe a liberdade de expressão, subjetividade da obra, a ruptura com os padrões estéticos do passado. Ok? Chegamos então à parte em que a gente tem um material recomendado para vocês, tá? Não deixe de ver para entender um pouco mais. E então aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que você responda também a questão 4. Deixe seu comentário, que é muito importante, tanto quanto a questão 5, tá bom? Valeu!